O Brasil no foco da especulação imobiliária internacional. Não é novidade que cidades brasileiras recebem investimentos internos pesados para aluguéis de curta temporada, por exemplo, o que acaba diminuindo a oferta para quem vive na cidade e aumentando o preço do aluguel. Mas e se eu te disser que o lance tem vindo também de fora do país? É cada vez maior o número de estrangeiros que adquirem imóveis no Brasil. Mas o que explica esse aumento considerável da compra de imóveis por investidores internacionais nos últimos anos? E está no ar o DW Revista, podcast produzido pela redação brasileira da DW e publicado todas as sextas-feiras no YouTube e em plataformas de áudio como o Spotify. Eu sou o Guilherme Becker, em Bonn, na Alemanha, e nesta edição eu me conecto com a cidade do México, onde está o repórter Matheus Gouveia de Andrade, que escreveu uma reportagem sobre esse tema que pode ser acessada no site da DW Brasil. Em fevereiro deste ano, a gente fez um episódio aqui no DW Revista explicando por que o Brasil está na moda. De diferentes formas, música, roupa, arte, cores, o jeito despojado, uma série de coisas. Mas isso parece agora estar levando a consequências ou pagando um preço também na compra de imóveis. E um preço alto, na moradia, nos aluguéis, no custo de vida. Regiões como a Zona Sul do Rio de Janeiro e o litoral de Santa Catarina têm registrado um aumento perceptível na busca de imóveis por estrangeiros nos últimos anos. Matheus, obrigado por participar do DW Revista e eu queria começar te perguntando o seguinte: quão robusto é esse aumento na compra de imóveis por estrangeiros no Brasil? Obrigado pela oportunidade, acho que é um tema bem interessante mesmo. Ele ainda é muito pontual, se a gente for observar, ainda mais num país tão grande, muito focado em algumas zonas do litoral brasileiro, ou seja, ainda não se espalhou pelo interior. Quando a gente olha o Rio de Janeiro, que é a segunda maior cidade do país, ele ainda é restrito à Zona Sul, alguns bairros especificamente ali, então não dá para dizer que já é algo enorme, muito robusto, como foi na Espanha ou Portugal, que é um país muito menor. Só que as repercussões são muitas, existe um certo efeito cascata. A gente está falando, por exemplo, da Zona Sul e que moradores ali já não estão conseguindo pagar o aluguel. Então, quando você observa, quem não consegue ficar ali, normalmente tende a ainda permanecer na região, então vai buscar algum bairro um pouco mais barato e afastado dessa região, pode ser no centro ali, ou mesmo, né, que é um fenômeno que a gente conhece já há muitos anos no Rio, atravessa a ponte e vai morar em Niterói, às vezes segue trabalhando ali. Os efeitos são muitos, ainda que hoje realmente não seja algo tão espalhado, não é o Rio de Janeiro inteiro, você ainda tem bairros que não são tão procurados assim, que não sentiram tantos efeitos. Você tem, né, essa região geográfica gigantesca da zona oeste do Rio, ou mesmo em Santa Catarina, o oeste do estado também não está sentindo tanto isso, é algo bem restrito ali a Florianópolis e região metropolitana, mas o impacto realmente é muito maior. Por exemplo, um estudante que gostaria de cursar uma universidade em Florianópolis, hoje ele já vai ter que, caso sair do interior, fazer as contas de uma outra maneira e pode acabar desistindo e optar por outra cidade. Então, esse outro lugar talvez acabe sofrendo a pressão imobiliária de Florianópolis ali de uma maneira indireta. Então, apesar dessa concentração, os efeitos são muito grandes. Mas, de qualquer forma, Matheus, é possível dizer que o número aumentou e que existe uma tendência de aumentar ainda mais. Sim, essa tendência você consegue perceber. Quem tem ali os números de imobiliária já indica, tem até uma mudança no padrão de certos lançamentos de imóveis, porque normalmente esse público busca lugares menores, estúdios, empreendimentos mais compactos. E, por exemplo, também um indicador importante é na carteira de administrações de gestoras de imóveis. E aí sim você já percebe, tem algumas ali que saíram de menos de 5% para já 15%. Então, nesses casos, o aumento é significativo e com alguns representantes que eu conversei, eles já indicaram que às vezes 30% das vendas em certas regiões já são para estrangeiros. Tem um caso muito significativo em Florianópolis, que você tem algumas regiões ali como os ingleses, que são muito procurados pelos argentinos, e me falou que 83%
muitos apartamentos já tinham sido vendidos para estrangeiros em um certo lançamento. Então, o crescimento é muito marcante, vinha de um número que não era tão significativo. O Brasil nunca foi tão procurado quando comparado com o exterior, mas a tendência é de alta, e a gente vê isso também sendo refletido no número de turistas que entraram no Brasil nos últimos anos. Normalmente não passava muito de 7 milhões, em 2025 já bateu 9,2, que foi uma marca histórica, né? Foi o maior número. A tendência nesses primeiros 6 meses também já é de alta, então a procura pelo Brasil está cada vez mais intensa e o reflexo é também no mercado imobiliário. E existe um número específico ou já computado de compra de imóveis por estrangeiros no Brasil, Matheus? Não, não tem, porque é muito difícil saber. Normalmente não é tão bem determinado assim. Eu dei muita olhada nisso. Ele vem normalmente misturado com investimento estrangeiro direto, que não é a mesma coisa. E não tem muito essa discriminação. Até hoje não teve tanto interesse de mapear, porque provavelmente não era tão grande em número proporcional. Você talvez tivesse que pegar todos os cartórios do Brasil e ver quantos foram vendidos para estrangeiros. Em Florianópolis isso pode fazer sentido, mas talvez você tenha que pegar do interior de Minas Gerais, que é um volume muito maior de transação, interior de São Paulo, então não ia ser tão relevante assim e não ia dizer tanto, mas quando você pega aí, né, em Ipanema e Balneário Camboriú já faz mais sentido, agora em Campinas talvez não, então para fazer esse número nacional, ele talvez não dissesse tanta coisa, não. Ok, e qual é o mapa da mina que tem levado tantos estrangeiros a adquirirem imóveis no Brasil? A gente já citou Portugal, e aí vamos pegar esse exemplo. Você tem ali regiões litorâneas, né, principalmente o Algarve, que há muitos anos são procurados por estrangeiros, que também tem uma vantagem econômica, mas que tem que pagar em euro, e são lugares já muito valorizados. Então, quando eles vêm para o Brasil e comparam isso, eles observam que a moeda, seja libra, seja euro, dólar, é muito mais valorizada e com imóveis que num panorama global ainda são bem baratos e com potencial muito maior de valorização ao longo dos próximos anos. Então isso torna muito atrativo, seja para a pessoa que também está planejando se aposentar e vir morar no Brasil, para aquela que quer passar um curto período de tempo, vir, por exemplo, no carnaval e garantir que vai ter um lugar, algumas férias ali, emprestar para alguém da família, e o movimento que a gente está destacando muito, que é quem já tem essa mentalidade de investir pensando em colocar no aluguel de curta temporada, né, nomeadamente aí o Airbnb, mas outros também já estão crescendo, e aí que sim se torna um atrativo bem grande. Você já tem hoje várias empresas mapeando isso em várias frentes. Você tem desde o serviço de gestão do seu imóvel, que facilita, você pode estar na Suíça e receber ali o que o seu imóvel estiver rendendo sem grandes dores de cabeça, alguém vai atender o seu hóspede, vai dar um jeito de resolver um pequeno problema hidráulico, você só vai ter ali que pagar uma taxa por isso, até também sites especializados em indicar o quanto que você pode cobrar por esse Airbnb em cada época do ano, que eles avaliam ali quanto que está a ocupação da cidade, quando que há mais demanda, quanto que as pessoas estão dispostas a cobrar. Então tem toda uma indústria por trás disso e que facilita muito a vida de quem está no exterior e deseja fazer esse investimento, e aí pode passar férias aqui, 2 meses no Brasil e alugar ao longo de 10. Rio de Janeiro possibilita muito isso, que hoje você tem uma demanda que ela dura durante quase todo o ano. Santa Catarina um pouquinho menos, mas ainda assim Florianópolis você tem gente chegando durante boa parte aí dos meses. Então hoje é uma grande facilidade e é isso que muita gente está observando. E quais são as regiões que mais têm recebido investimentos de estrangeiros em imóveis no país? Tem alguns perfis bem interessantes, assim. O litoral do Rio de Janeiro, você tem uma demanda principalmente de imóveis de luxo na região de Angra dos Reis, por ali. E aí ele vai ser menos demandado por temporada, né? Você tem sim estrangeiros comprando, mas muitas vezes para usar, são casas caras, então para muitos não faz tanto sentido você colocar no Airbnb. Em Santa Catarina tem movimento parecido, Balneário você tem tanto
tanto o aluguel de temporada e é muito procurado por argentinos, mas também um certo mercado de luxo, nomeadamente em Balneário e Itapema. Só citar um exemplo aqui da Sena Tower, que está planejada para ser essa torre gigantesca, o maior imóvel em termos de altura residencial do mundo. 16% dos apartamentos comprados já foram para os estrangeiros, né? É algo que a construtora divulgou. E muita procura de argentinos, que você tem essa relação histórica, né, de Santa Catarina com os argentinos. Então, ainda tem uma facilidade, porque grande parte do mercado imobiliário argentino hoje é em dólar, o que encarece. Então, quem tem essa reserva, às vezes acaba preferir comprando um imóvel no Brasil em reais, porque vai ter uma vantagem. E outras regiões são questões um pouco também específicas ali. São Paulo, litoral ainda não é tão procurado, mas a cidade sim, inclusive pela oportunidade de você ter turismo de negócios, você alugar para alguém que está querendo ficar um mês, porque vai ter alguma questão ali de trabalho. Então, São Paulo é hoje uma cidade que você tem já quase o mesmo número de Airbnbs anunciados que no Rio, são cerca de 60 mil. Então, tem, apesar de ser menos atrativo para o estrangeiro que quer morar, se fixar, ficar mais perto do litoral, mas sim. E algumas regiões do Nordeste, João Pessoa, Fortaleza, ali, você tem um certo fluxo, mas ainda bem inferior a esses dois grandes epicentros, vamos dizer assim, que são a zona sul do Rio e o litoral de Santa Catarina. E quem são essas pessoas, Matheus? De onde vêm os investidores e, consequentemente, o dinheiro aplicado no Brasil? Além dos argentinos, um fluxo muito forte é de norte-americanos, e aí ele já é mais espalhado, ainda que também entre bastante no mercado de luxo. E depois, europeus de várias origens, aí, destacar franceses, italianos e suíços, que são economias aí um pouco mais robustas, e países, no caso de França e Itália, com uma grande população. E aí alguns casos mais recentes, né? Cidadãos dos Emirados Árabes Unidos estão interessados nesse mercado, e algo que é muito pontual, mas que em Florianópolis faz diferença, é o público russo, principalmente pós-guerra, e que está buscando no mercado imobiliário, e o Brasil tem facilidade disso, fixar residência, né? Que tem muita gente vindo para cá, é um passaporte que interessa muito, facilita bastante para a vida de quem é da Rússia, dá uma mobilidade muito maior, e uma forma de conseguir uma porta de acesso é justamente comprando um imóvel, e eles escolhem especialmente Florianópolis no Brasil para isso. E tudo isso, Matheus, no fim das contas, é algo bom ou ruim para as cidades? Quais são as consequências para os municípios e para a economia do Brasil? Existe um certo deslumbre inicial que não é exclusivo do Brasil, com um fluxo grande de estrangeiros chegando. Isso é natural, tanto que você tem uma série de programas ao redor do mundo que incentivaram isso. O Brasil, a gente acabou de falar dos russos, tem. Se você traz R$ 1 milhão do exterior para investir no mercado imobiliário, abre as portas para fixar residência. É exatamente o que Portugal fazia com o chamado Visto Gold há até poucos anos. Então há essa ideia de que pode revitalizar, de que vai gerar empregos, de que é algo aí positivo, é um público diferente, que vai aumentar a renda. Ao redor do mundo é muito natural que isso gere uma certa euforia inicial. Aconteceu na América Latina, no México também. Não é diferente no Brasil. Mas depois, quando os custos vão sendo entendidos, a renda também, que é extremamente concentrada, isso costuma gerar uma certa indignação. O reflexo costuma ser regulamentação, algum tipo de limitação a esse mercado. Aconteceu em vários outros países também, porque quando se observa o impacto para a maioria da população, ele geralmente é muito negativo. Você tem aí altas no aluguel geral que costumam ser de mais de 2 dígitos ao ano, um efeito cascata que a gente já falou, porque as regiões mais turísticas são inicialmente procuradas, mas quem é desalojado delas tem que buscar uma região ali que não vai ser muito longe. Então, cidades que estão localizadas em regiões metropolitanas costumam ser os efeitos secundários logo depois disso, né? São afetadas pouco depois. Estudantes são extremamente prejudicados, é algo que a gente vê acontecendo. A maioria acaba normalmente pagando um preço muito alto por uma renda que é extremamente concentrada. O Airbnb, ele surge como um discurso de que ajudaria numa renda extra de pequenos
proprietário, você alugando ali um quarto que está sobrando na sua casa. No final das contas aí, 10, 15 anos depois, virou uma indústria gigantesca e muito concentrada, com anunciantes aí sendo responsáveis por centenas de imóveis e gerando muito dinheiro para alguns grupos que hoje, em parte, já são até multinacionais, enquanto a maioria acaba pagando o preço através de aluguéis mais altos e até um aumento no custo de vida geral que costuma acontecer também, com substituição de estabelecimentos tradicionais, o mercadinho de bairro que acaba fechando para abrir uma cafeteria internacional. Pro todo, normalmente, e isso aí não é uma exclusividade do Brasil, a gente está passando por um efeito que aconteceu quase que invariavelmente em várias cidades do mundo, é algo negativo, enquanto poucos acabam ganhando. Para encerrar, Matheus, eu queria saber como anda a questão da regulação da compra de imóveis por estrangeiros e quais são as leis atuais em relação a isso. O Brasil, internacionalmente, hoje é um país extremamente fácil para um estrangeiro comprar um imóvel. É só citar um caso rápido aqui: o Canadá teve essa pressão imobiliária há alguns anos e restringiu de uma maneira bem firme mesmo. Hoje é muito difícil que alguém de fora consiga comprar. Até 2027, essa legislação está em vigor lá. Comparado no cenário internacional, hoje o Brasil não oferece grandes resistências. E, pelo contrário, né? Eu acabei de citar o Vista Gold de Portugal, que foi limitado nos últimos anos. Hoje ele praticamente não vale para você comprar uma residência e abrir o seu caminho para continuar no país. O Brasil ainda mantém essa política. Se você faz esse investimento de 1 milhão, acaba ali adquirindo o seu imóvel, você vai conseguir permanecer, vai abrir as portas para residência. Em certas regiões, como no Nordeste, esse valor é até menor, é de 700 mil, e ainda não se fala em mudar isso, como foi no caso de Portugal. Para falar especificamente do Airbnb, a gente teve algumas das primeiras mudanças no país no último ano, e especificamente em maio de 2025 saiu a decisão do STJ que para alguém oferecer Airbnb em um prédio, isso vai ter que passar por assembleia condominial e votação de 2/3, o que pode dificultar em alguns casos, mas no que a gente está falando aqui de estrangeiros, normalmente a pessoa já compra em um lançamento que é voltado para isso. O ponto visando médio e longo prazo é que a regulamentação costuma ser muito bem aceita. Como a maioria está sendo prejudicada, você não costuma ter nenhum grupo político falando contra a regulamentação, não tem uma objeção geral da sociedade. Pelo mundo, você tem cidades governadas por direita, esquerda, Estados Unidos apoiou, Europa apoiou. E quando o aluguel realmente criar essa bola de neve, esse efeito cascata que a maioria da cidade acaba sentindo, é muito provável que a pressão leve a algum tipo de regulamentação. E se o Brasil tem uma vantagem hoje é de poder olhar para o mundo, ver tudo que já foi testado, o que é interessante ou não, o que foi ineficaz ou não, e tentar adequar para a realidade brasileira, que deve acabar acontecendo em médio e seguramente longo prazo. A edição desta semana do DW Revista, uma produção da DW em Bonn, na Alemanha, fica por aqui. Fica aqui também meu muito obrigado ao Matheus Gouveia de Andrade pelas informações compartilhadas neste episódio. Obrigado pela oportunidade, acho que é um tema muito interessante, tá no começo ainda e é importante trazer o máximo de regulamentações, de ideias, e quanto mais debate, quanto mais informação a gente tiver, a chance disso ser eficaz e melhorar a situação aqui, e que a gente não chegue em pontos tão extremos quanto várias cidades europeias, é muito maior. Mais conteúdos você encontra no nosso site dw.com/Brasil e também no canal da DW Brasil no YouTube. A produção, a apresentação e edição técnica são minhas, Guilherme Becker. A revisão final é da Érica Cocai e da Leila Endruvait e a coordenação é do Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.